no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Aleluia! Fique com a sua Bíblia aberta e leia mais uma vez junto comigo o verso 7 e o verso 8. Vamos ler desde o 6. Leia junto comigo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aleluia. Bem rapidinho, irmãos. Termina 9 aqui? 21 horas, 8h30. Vou ser bem breve, irmãos. Mas, irmãos, o que está registrado aqui em João não está registrado em nenhum outro evangelho. Essa parte aqui que João cita no seu evangelho é muito importante. Eu acredito que os obreiros aqui, todos já ouviram falar algo sobre esse texto. Algo sobre esta situação que Simão Pedro viu e que o outro discípulo que estava com ele também viu. Interessante por quê? Porque a gente precisa meditar na palavra de Deus e tentar entender o porquê que João cita a respeito dos lençóis e de um lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Por que que João traz para esse texto a questão de um lenço que envolvia a cabeça, o rosto de Jesus? Porque se a gente for para a história, quando um senhor ou alguém de importância na sociedade, ele tinha em sua casa os seus empregados, os seus servos, e havia um costume dentro da religião hebraica. E eles tinham vários costumes. Dentre eles, tinha que lavar as mãos para participar de uma refeição. Quando chegava na casa de alguém, tinha que limpar os pés para entrar. Eram vários costumes que eles traziam
até mesmo para a sua vida espiritual. E dentre esses costumes estava esse, o costume do lenço. E os irmãos vão entender por que João cita isso nesse texto. Quando o amo, o senhor daquela casa, havia chegado o momento da sua refeição, o seu servo preparava toda a mesa. E havia um costume, o servo não ficava perto participando daquela refeição, nem observando aquela refeição. A história nos conta que o servo ficava afastado, atrás da parede, em outro cômodo da casa. Aquele senhor fazia a sua refeição, e enquanto não houvesse um sinal, aquele servo não podia retirar a mesa que estava posta. E João traz este ritual para esse texto, para explicar, para deixar claro para o próprio Simão Pedro. Ou seja, Simão Pedro viu no chão os lençóis. Mas ele viu algo mais que o outro discípulo que chegou primeiro com ele. O outro talvez chegou tão apressado, pastor Fernando, que não percebeu. Mas ele chegou atrás e ele viu a mesma coisa que o amigo dele viu. Mas ele viu algo diferente. Lá no cantinho do sepulcro havia um lenço dobrado, cuidadosamente dobrado. Voltando para a história, terminando a refeição, aquele senhor pegava o seu lenço, o seu guardanapo, limpava-se os dedos e a mão, limpava-se a boca. E quando ele deixava o lenço jogado em cima da mesa, significava para o servo, quando via o lenço jogado em cima da mesa, significava que a refeição havia satisfeito aquele senhor e que ele poderia então retirar a mesa. Aquele senhor estava satisfeito, não precisaria retornar para continuar a refeição. O outro significado é que quando aquele senhor, ele mantinha o lenço dobrado do mesmo jeito que estava e saía, dava a entender para o servo que a refeição não havia terminado. É por isso que quando Simão Pedro entra no sepulcro e ele vê os lençóis jogados no chão, e ele vê o lenço que envolvia o rosto de Jesus, dobrado cuidadosamente naquele canto do sepulcro, ele olha e aponta para o outro discípulo, querendo dizer: você viu aquele lenço dobrado? E a Bíblia diz que eles viram e creram. Por quê? Jesus estava dando um sinal. A minha obra não terminou. O que eu vim fazer ainda não acabou. Eu vou voltar. Isso trouxe para o coração de Simão Pedro uma alegria e um entusiasmo tão grande, porque ele havia ouvido da boca do mestre o que iria acontecer. Mas talvez, Márcio, tudo que Jesus falou, eles acreditaram, mas não esperavam em tão pouco tempo Jesus morrer naquela cruz. Tanto que
Várias vezes eles indagaram a Jesus, mas por quê? Para que morrer? Para que passar por isso? O senhor está ficando doido? E Jesus estava dando sinais para eles que estava chegando a hora, mas que ele voltaria, que ele iria para o Pai, preparar lugar, preparar morada, e que depois que ele houvesse preparado as moradas, ele voltaria para buscar a igreja, para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos. E quando Simão Pedro olha para o canto e vê o lenço dobrado, ele lembra do que Jesus disse para ele, e ele se alegra e olha para o seu amigo e diz: olha, Jesus vai voltar. Eu acredito que um dia ele vai voltar, porque ele deixou o lenço dobrado, ele nos deixou um sinal, aleluia. Irmãos, acredita, irmãos, nessa palavra. A gente tem passado por tanta coisa, irmãos. Os irmãos têm visto aí, a gente fica assistindo reportagem, a gente fica com o coração atormentado com tanta coisa ruim. Do mesmo jeito que Jesus deixou um sinal para Pedro, ele está deixando um sinal para a gente. Quando você assiste lá aquela explosão lá no Líbano, essa pandemia mundial, Jesus está dizendo: eu estou voltando. A hora da igreja está chegando. Vai acabar esse sofrimento. Tanta gente sofrendo, desempregado, correndo para lá e para cá, desesperado, mas Jesus está dizendo, através destes sinais: eu estou voltando. Aleluia! Glórias a Deus. Quero agradecer, irmãos, esta oportunidade, agradecer, pastor. Amém, irmãos? Deus abençoe.